Olá pessoal, aqui é o Carlos Alberto e hoje vamos falar sobre a economia argentina no contexto da pandemia do coronavírus 19. O nosso país vizinho é o único país latino-americano que utilizou o chamado isolamento social preventivo, obrigatório e permanente. Ou seja, alguns analistas colocam que a estratégia de quarentena da Argentina é a mais rígida e a mais radical do planeta. Apesar desses esforços do governo para preservar a vida da população, observamos recentemente que na Argentina o número de contagiados e o número de mortes está aumentando de forma expressiva. Mas, além disso, a economia está atravessando um período muito difícil. Eu diria, conforme alguns outros economistas, que é a pior hecatombe econômica da história argentina, ou seja, a pior crise que o país tem atravessado. Tem três elementos que retratam um pouco a situação que o país hoje afronta. O primeiro é a queda do PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, que é uma medida utilizada pelos economistas para mostrar, mais ou menos, tudo aquilo que o país produz em um determinado período. Quando observamos esse dado na Argentina, ele está sendo negativo, ou seja, o país não está crescendo. A maioria das empresas da Argentina, elas são PEMEs, que seriam pequenas e médias empresas, né? São pequenas e médias empresas, elas geram a maior parte do emprego do país. Muitas delas foram afetadas radicalmente por essa política de isolamento social permanente. Seja pela falta de vendas, porque você não tem consumidores na rua, ou pela impossibilidade dessas empresas de menor porte se adaptarem ao teletrabalho e às novas dinâmicas do mercado. Né? Lembremos que não é fácil para uma pequena firma se adaptar a essas novas exigências. Ainda não temos dados oficiais de quantas empresas de pequeno e médio porte fecharam as portas na Argentina. Mas, segundo algumas pesquisas sobre pequenas empresas no contexto do Covid-19, que foi criada pela Universidade de Yale, em parceria com outras universidades, ela mostra que a maioria das empresas, elas indicam ter demitido pelo menos um trabalhador desde o começo da pandemia. E sua expectativa é de fechar até final do ano, né? Então, é uma situação crítica que nos leva a um segundo ponto, a taxa de desemprego, ou seja, há muitas pessoas sem trabalho e sem renda na Argentina. Alguns economistas indicam que o dado oficial de 13% colocado pelo governo federal, ele está subestimando a realidade concreta do desemprego na Argentina, porque tem pessoas que ficam na sua casa sem poder procurar emprego por causa do isolamento. Então a taxa, ao invés de ser 13%, na verdade estaria perto de 20%, o que representa uma quantidade expressiva, talvez a pior da história da Argentina. E a falta de emprego e a falta de renda nos leva a outro problema, que é o problema da pobreza. A pobreza cresceu na Argentina e temos hoje pelo menos 45% das pessoas nessa situação. Somado a isso, a gente tem que o peso argentino tem se desvalorizado e a inflação não para de crescer. Então, é uma situação muito difícil e as políticas do governo parecem talvez não estar atacando o problema, né? Segundo a BBC, os argentinos estão cansados do isolamento, estão esgotados assim como nós. Eu acho que toda a humanidade está cansada dessa dinâmica do coronavírus 19. Então pense agora nas dificuldades daqueles desempregados e aquelas pessoas sem perspectiva de futuro. Inclusive, muitos jovens argentinos eles têm decidido migrar, ir embora do país, procurar novas oportunidades, seja no Brasil, seja no Uruguai, por exemplo, né? Atualmente, a Argentina é um dos 10 países com piores consequências de saúde mental por causa do coronavírus 19. Não temos dúvida que a crise econômica piora essa situação. Então, o estado da população é de ansiedade, incerteza e angústia pelo futuro. Então, a conclusão que podemos tirar é que o isolamento radical e permanente tem gerado graves consequências. Hoje podemos dizer que a Argentina não está salvando vidas, nem muito menos sua economia.